Nós seguimos em Brasília. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o plano de trabalho para a regulamentação da reforma tributária. Marília Ribeiro. Com a aprovação do plano de trabalho na CCJ, o Senado avança na discussão do principal projeto de regulamentação da reforma tributária. De acordo com o cronograma do relator, o senador Eduardo Braga, serão feitas 11 audiências públicas antes da votação no plenário do Senado. A primeira já deve acontecer na próxima terça-feira, dia 29 de outubro, e a última em 14 de novembro. Ainda serão feitas 2 sessões de debates, uma com governadores e outra com prefeitos no plenário da Casa. Não há definição de quando será a votação, mas Braga sinaliza que deverá ocorrer ainda em 2024. O Senado também trabalha para construir acordos sobre o texto entre a Câmara e o Executivo, para garantir que as mudanças esperadas na proposta sejam mantidas pelos deputados. Esse texto terá que ser negociado com a Câmara dos Deputados, porque no caso de projeto de lei, a Câmara tem a palavra final. E mais ainda, vai a sanção do presidente da República com direito a vetos. Portanto, será necessária uma negociação ampla com o Executivo. E, ao mesmo tempo, nós estamos com a ambiciosa meta de tentarmos executar tudo isso ainda no ano de 2024. As audiências visam estabelecer um consenso sobre o projeto. Os debates vão contar com a participação do Ministério da Fazenda e de outros órgãos do Executivo, governadores e prefeitos, além de representantes da sociedade civil. O senador destacou que apoia a criação de uma trava para impedir o aumento de impostos e assegurar a neutralidade da futura carga tributária sobre o consumo. Também faremos valer a trava para a carga tributária incluída pelo Senado Federal no texto constitucional, com o objetivo de impedir aumentos futuros de impostos e assegurar a neutralidade da futura carga tributária ao consumidor. O texto que está tramitando no Senado prevê a junção do ICMS estadual e do ISS, que é municipal, para poder formar o imposto sobre bens e serviços, que será gerado por um comitê gestor. Já o imposto sobre produtos industrializados, PIS e COFINS, irão formar a contribuição sobre bens e serviços controlada. Vamos ouvir o Vilela mais uma vez? Vilela, temos então uma expectativa de que até o final do ano a regulamentação da reforma tributária avance no Congresso Nacional. E a gente acompanhou um trechinho dessa fala do relator, o senador Eduardo Braga, dizendo que não adianta correr e atropelar a discussão. A forma mais rápida de fazer com que essa discussão avance é costurar um texto de consenso entre o governo, entre Câmara, entre Senado. E esse trabalho, essa costura, leva tempo. Será que sai esse ano? Olha, Lívia, eu entendo que saia esse ano por conta do interesse político dos envolvidos, especialmente os presidentes do Senado, da Câmara, que estão finalizando os seus mandatos à frente das casas e têm todo o interesse em finalizar o seu mandato com a aprovação dessa regulamentação. Então, eu vejo que há um interesse político, governo, parlamento, há um interesse político. Agora, se por um lado essa fala do relator é uma fala muito sensata no sentido de buscar um texto que venha a cumprir um acordo entre os envolvidos até para evitar uma demora maior, por outro lado, o que a gente está vendo é realmente uma correria para a aprovação da reforma tributária, da sua regulamentação. De modo que nós vamos ter aí menos de um mês para uma efetiva discussão, por mais que se tenha criado um calendário, nós vamos ter um calendário com reuniões uma em cima da outra, uma intercalada na outra, de uma forma que quem perde com isso é a sociedade, que não vai poder debater de uma forma detida, de uma forma analisando com calma, porque se trata de um tema que é extremamente importante, extremamente relevante para a sociedade, com graves reflexos e que deveria ser objeto de uma análise que tivesse uma participação muito maior da sociedade. Mas não é o que vai acontecer e eu pessoalmente não tenho dúvida que esse ano será aprovada a regulamentação.